Muito obrigado, bom Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado pela noite de paz que o Senhor nos concedeu e por essa oportunidade de mais uma vez, neste domingo, o dia do Senhor, estarmos em Tua presença para glorificar o Teu nome. Senhor, esteja recebendo já pela manhã a nossa adoração, nosso louvor, as nossas orações e fale aos nossos corações, que ao final de toda a programação possamos estar bem claros, Senhor, entendido o Teu querer, a Tua vontade, o propósito do Senhor em nossas vidas a cada dia, Senhor. Que tudo que viemos a oferecer aqui seja para a Tua honra, Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É muitíssima alegria de continuarmos, mesmo nesse período aí de isolamento, seguirmos glorificando a Deus com a mesma alegria, com a mesma felicidade, já esperando, para pronto terminar esse momento e retornarmos ao convívio. Porém, essa é a forma que o Senhor tem nos dado, mediante a ordem da lei, da justiça também, Então, relembrando aos irmãos que não é pouco caso que estamos fazendo com os cultos. Há uma proibição, tá bom? Há uma proibição por parte do governo do Rio, há uma proibição por parte da Prefeitura de Araruama. E então, se você entende que é obrigatório obedecermos às leis dos homens também, então soma-se conosco, porque acima de tudo queremos dar o exemplo a ser seguido e com toda certeza não é por completo, não satisfaz plenamente esse momento que estamos passando aqui de culto virtual, mas eu creio que o Senhor tem se alegrado com este momento. E convido você a abrir o seu inário, o seu hino do cantor cristão número 7, Maravilhas Divina. Hino de número 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas. Cantemos todos. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu.
seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia. Faremos a leitura desta manhã na carta de Pedro, 1 Pedro. Hoje leremos pela manhã o capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura neste momento. 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo,
Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio ou pecador? Por isso mesmo, aquele que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que Deus assim. Ouviremos nesse momento a participação musical com nosso irmão Leonardo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, Ele já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
Cantemos todos o hino do nosso cantor cristão, número 26, Rei Excelso. Abra o seu cantor cristão, no número 26, Rei Excelso. Logo após, o Ministério de Louvor estará apresentando as suas canções e em seguida o pastor estará trazendo a reflexão da Palavra de Deus, baseado na lição número 10, Seja benigno e bondoso. Hino de número 26, Rei Excelso. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Porque Tu és grande, Senhor, confiamos em Ti. Porque Tu és todo-poderoso, descansamos no Teu poder. Porque Te amamos, Senhor, queremos Te apresentar o nosso louvor e que Ele Te agrade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ouça, Senhor, a nossa adoração mais sincera, hoje e sempre. Digno de glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar.
A reflexão desta manhã está baseado na lição número 10, seja benigno e bondoso. O texto áureo é Gálatas 6:10. Eu gostaria de trazer pelo menos 2 aspectos aqui para pensarmos antes mesmo de entrar na lição e entender o desafio que nós temos de ser sempre benigno e bondoso, ser uma boa pessoa à luz das Escrituras dentro do padrão bíblico. Primeiro, que benignidade e bondade são características que é esperado de um homem regenerado. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, se você nasceu novamente, se você é um discípulo de Jesus, a expectativa é que você tenha essas características em sua vida. Ser uma boa pessoa, benigno, e então é o que se espera de um novo crente, de um novo homem regenerado. Mas por que requer isso de um discípulo de Jesus? Segundo, porque benignidade e bondade também são atributos divinos. E então, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo possuem esses atributos, e nós que somos filhos de Deus devemos seguir o mesmo padrão divino. Se você olhar, a gente vai aprofundar em Gálatas, se você olhar aí a sua Bíblia em Gálatas 6:10, você vai ver o seguinte, Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Essa palavra bem ou bom, bondade, se chama ágatos no grego, que significa ser uma boa pessoa ou uma pessoa agradável, amável, uma pessoa honrada, ou seja, tem a ver totalmente com o caráter moral de uma pessoa. E então Paulo está dizendo para os de Gálatas que eles deveriam ter esse atributo ágatos, ser uma boa pessoa para com todos e principalmente, especialmente os da família da fé, os cristãos. E essa palavra ágatos é a mesma escrito, se você ver aí, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. A palavra bondade, ela é derivada da palavra ágatos. Ela se chama agatosune. E então tem a ver com a integridade, a retidão do coração. E então nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus também tem essas qualidades. E o texto que vemos aqui na introdução, se você ler a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, os versos 18 e 19, diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E então, essa palavra bom mestre é a mesma palavra ágatos de Gálatas 5, derivação de Gálatas 5, é a mesma palavra de Gálatas 6, que Paulo ensina, exorta-nos a fazer o bem a todos. E então essa palavra bom mestre significa ágatos, uma pessoa agradável, amável, honroso. Bem provável, como o texto aqui, a introdução da revista fala que ele não entendia plenamente essa palavra bondade se referindo a Jesus Cristo. Foi um gesto que ele teve mais para fazer uma média, e nós vemos a história dele perguntar como herdar a vida eterna, e ao final desse diálogo com Jesus Cristo, você não vê a disposição do seu coração de querer seguir o tal bom mestre que ele falou. Então é mais uma forma dele fazer uma média com Jesus Cristo. E o que nos chama a atenção aqui
que Jesus, ele disse no verso 19, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E então, Jesus Cristo declara aqui também que a fonte que provém a verdadeira bondade, o verdadeiro ser agradável, amável, vem do próprio Deus. Então, Jesus Cristo, como Filho, ele só é bom por causa da pessoa de Deus, por ser plenamente uma pessoa boa. E então precisamos entender que esse ser benigno e bondoso, como Paulo exorta a igreja de Gálatas, é um dever nosso, porque Deus, o Trino Deus, tem esses atributos de bondade, e uma vez que nós seguimos a Cristo, uma vez que nós nos tornamos com Ele, parecidos com Ele, nós nos tornamos seguidor de Cristo Jesus, há essa expectativa de que vivamos no nosso caráter a bondade e a benignidade. Esse é o tema da lição e nós veremos com mais detalhes a partir de então. Na verdade, quando esse homem chama Jesus de bom, Jesus não está dizendo que ele não é bom, que é somente Deus, mas ele está dizendo que a fonte, a origem é divina, é de Deus, pertence a ele esse atributo. E se nós recordarmos também lá em Gênesis, que diz que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e então se há alguma bondade, se há alguma benignidade em nossos atos, provém da fonte originadora que é Deus. Deus ele é plenamente bom, misericordioso, bondoso. E isso cabe uma reflexão, se eu me torno uma boa pessoa, não é por méritos pessoais. Então nós devemos atribuir a Deus. Sempre falo da questão da lua. A lua, ela nunca pode orgulhar-se do seu brilho, da sua beleza, porque o brilho não vem da lua, e sim do sol. E então a beleza toda que vemos na lua, inclusive ontem, estava uma lua linda ontem, quando começou a lua cheia, a beleza não está da lua, não é a própria lua, e sim um reflexo do sol ali naquele astro. E então tudo que fizermos, tudo que nos tornarmos, meus irmãos, como cristão, como filho de Deus, tudo é por Ele, para Ele, através de Deus e por Ele. E se somos alguma coisa, devemos a total honra a Deus. Reforçando mais uma vez o porquê de sermos bondosos, benignos, é porque o Trino Deus também tem esse caráter. O mesmo Deus que nos escolheu para a salvação, o Cristo que pagou o preço e morreu em nosso favor, o Espírito que nos convenceu para uma nova vida, todos eles têm esse atributo e espera-se no mínimo essa atitude de nós, filhos de Deus. Aquilo que o pecado deturpou em termos de caráter, em Cristo nós temos total acesso à benignidade, à bondade, e uma vez que uma pessoa que se diz cristão, se diz salvo em Jesus, se ele não tem a sua natureza, a prática da bondade, alguma coisa seríssima está acontecendo, porque é impossível, se uma vez que nós fomos salvos em Jesus, uma vez que fomos transformados, uma vez que recebemos uma nova vida, um novo caráter em Cristo Jesus através dele, não há espaço, meus irmãos, para nenhum discípulo de Jesus agir contrário ou ter uma personalidade diferente da bondade, quer seja para com todos, conhecidos ou não. Isso é a parte de qualquer pessoa que conheçamos. Algo que precisamos nos atentar também, aí convido você a abrir a sua Bíblia no texto áureo,
Gálatas capítulo 6, e veremos que Paulo está exortando, trazendo muita exortação à igreja de Éfeso, de Gálatas, que estava praticamente abandonando a centralidade, né, de Cristo na adoração. E após a exortação muito séria sobre o abandono da centralidade de Cristo, da pessoa de Cristo na liturgia, no culto, eles estavam voltando às práticas do judaísmo e esquecendo-se de que a igreja é por Cristo e através de Cristo. E algumas exortações ele deixa aí, se você olhar no versículo 1 de Gálatas 6, ele começa a exortar os irmãos sobre a mutualidade, né, sobre o comprometimento de que um discípulo de Jesus deve ter para com o outro discípulo, para com os outros. A igreja de Cristo, ela é vivida, irmãos, ela é azeitada na mutualidade. E então você vê no primeiro verso aí do capítulo 6 de Gálatas, dizendo, né, se a gente for surpreendido por algum pecado, alguém cometendo pecado, nós devemos agir no espírito de mansidão e visando a restauração. Então Paulo traz a expectativa de qualquer pessoa que esteja em pecado, primeiramente você trata com mansidão e procure restaurar essa pessoa, porque nós também estamos sujeitos a cometer pecados também e devemos tratar e ser tratado da mesma forma. E ele vai falando a respeito dessa questão prática, a vida cristã prática. O verso 2 ele fala para nós levarmos os fardos uns dos outros, para nós ajudarmos mutuamente. Se alguém se considera alguma coisa sendo nada, engane-se a si mesmo, verso 3. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si, pois cada um deve levar a sua própria carga. E ele vai seguindo que nós devemos acolher as pessoas, e ele fala da lei da semeadura, para não esquecermos de que aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher. E então, para seguir no intuito de sermos bondosos com os nossos irmãos, ele trabalha e apresentou claramente Paulo aqui à igreja da Galácia, seguinte: olha, cuidado com aquilo que você planta, a lei da semeadura, você vai colher. E uma vez que a gente colhe o que a gente planta, ele vai chegando no verso que a gente vai centrar aqui, o verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Algo que precisamos ver, meus irmãos, enquanto eu estava lendo, meditando na reflexão desta manhã, eu me reportei lá, a perspectiva aqui de Paulo é que o salvo em Jesus, ele deve praticar boas obras a todos e também aos da fé. Eu lembrei também do verso de Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou traduzindo, se você que diz ser salvo em Jesus, se você que diz ser o detentor da fé salvadora, e você não praticar boas obras, essa tua fé salvadora, ela é falsificada. A perspectiva de Tiago, em sua carta, é de que o que tem que acompanhar a fé salvadora é as boas obras, são as boas obras. Ou seja, a prova real de que você é um salvo em Jesus, a prova real vai ser você ter a sua vida em função do outro, ajudar ao outro. E então, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que não procura ajudar o próximo, se você é uma pessoa que não se importa com as pessoas e ajudá-las,
você provavelmente não é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Tiago, ele é muito forte em dizer, então ele está dizendo, olha, se você diz que tem fé, se você diz que é uma pessoa salva, e se a tua vida não é vivida em ações práticas, você está com uma fé falsificada, ou seja, você não é salvo em Jesus. E quando olhamos essa palavra obra, na verdade, é aquilo que alguém se compromete em fazer. Então, Paulo recheia as suas cartas dessa mutualidade uns aos outros. Já vimos em reflexões passadas que nós somos servos, né, uns dos outros. Ou seja, nós somos escravos, nós estamos à disposição uns dos outros. E então a dinâmica do cristianismo é esse espírito de mutualidade, ajudar uns aos outros com ações práticas. Da lição, ponto 2 da lição, a gente vê o que podemos aprender, e então o autor apresenta o seguinte: nós não nos cansemos de fazer o bem. Então a gente pode ser cansado, estar cansado das atividades, podemos estar cansados dos nossos afazeres, da nossa rotina, porém a perspectiva de Paulo é que jamais na nossa vida 24 horas vivida, nós jamais nos devemos cansar de fazer o bem às outras pessoas. Ou seja, a expectativa do discípulo de Jesus é que a sua vida seja vivida em função do outro, ajudar o outro. E então, o entendimento de não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, essa prática deve ser algo natural em nossas vidas. É tão lindo quando a gente vê o irmão da igreja, quando está precisando de uma ajuda, não precisa nem pedir, fulano, você pode me ajudar aqui? Eu acho lindo essa disposição que os discípulos têm, isso é diaconia, né? O serviço. A palavra diaconia é estar disposto, à disposição para servir. E é tão bom quando a gente não precisa pedir ninguém para fazer. O discípulo já tem essa predisposição, já antecipa o pedido, já reconhece estar atento às necessidades dos outros. E quando eu entendo que Paulo fala que nós não devemos cansar de fazer o bem, ou seja, isso deve ser natural da nossa vida. E quando a gente entende que o serviço é um atributo também divino, Deus trabalhou, 7 dias, descansou, Jesus Cristo viveu todo o seu ministério em função, o Espírito Santo trabalha 24 horas em nossos corações, em nossa vida. E então, como estudamos, a preguiça ela não pode fazer parte da vida cristã, porque Deus é um Deus trabalhador. E então jamais devemos nos cansar de fazer o bem às outras pessoas. E se você, meu irmão ou minha irmã, tem ajudado o seu irmão com ajuda, seja lá qual for, conselho, ajuda moral, ajuda psicológica, qualquer tipo de ajuda, se você se cansar, tome cuidado. Talvez isso seja um indício de algo errado na sua vida, e quando isso se torna pesado, já não é mais ajuda, já é um fardo. E então uma característica que você deve ter, se você tem cansado de ajudar as pessoas, você está com sérios problemas, porque Cristo jamais se cansou de ajudar a ti. Cristo jamais se cansa. O Espírito Santo, o Trino Deus jamais se cansa em ouvir as suas petições, em conceder-lhe os desejos dos seus corações, as suas necessidades. Então, isso é um sinal de alerta. Se você tem estado cansado em ajudar pessoas, os irmãos da fé, você está equivocado e muito. E com certeza, se você cansar, é sinal de que você não tem tido a compreensão de que isso é um dever 24 horas para todo sempre, ou enquanto vida você
estiver aqui na terra. E o fato de ajudarmos, meus irmãos, não estamos falando de questão financeira, de você ter que gastar uma parte do seu recurso, seja a ajuda que for, ela sempre será bem-vinda, e não somente financeiro, mas espiritual. Há uma parte na revista aqui, diz assim: não é difícil pensar em atos de bondade. Difícil é querermos agir assim. E para querer, dependemos do Espírito Santo abundante em nossas vidas. Então, irmãos, fica um alerta, um incentivo ou uma exortação, como Paulo deu à igreja dos Gálatas, de se preocupar uns com os outros. Algo que nos chama a atenção nesse mesmo verso é que a gente distorce um pouco sobre o fazer bem, principalmente os da fé. Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família. Um erro prático que muitos têm é que, em preferência, tá? Então eu só vou ajudar os crentes. Então isso é equivocado. A oportunidade de ajudar, fazer o bem, é para todos, crente, descrente, mas principalmente não significa que você deve priorizar ou somente os da fé. Você deve ajudar a todos, com uma intensidade maior, sim, aos da família da fé, porque entendemos que somos uma família, entendemos que somos um corpo, entendemos que somos todos filhos de Deus, e há uma dinâmica de união entre a igreja. É triste quando a gente vê desunião na igreja. É triste quando a gente vê cada um por si, quando a gente vê grupos de pessoas ajudando um seleto grupo, os mais favorecidos ajudando os mais favorecidos, e total desunião na igreja. Isso nunca foi o propósito de Deus para a igreja. E então, quando olhamos para Atos 2, ali aquele sentimento, aquele desejo de viver, servir um ao outro, todos tinham em comum a mesma coisa. E é tão lindo quando a gente vê essas disposições, essas iniciativas de ajudar um ao outro, quer seja em afazeres domésticos, no lar, cuidar de criança, cuidar do irmão especial. Há várias formas que podemos ajudar, mas você somente terá essa prática de fazer o bem quando você tem esta sensibilidade de perceber as necessidades. Porque se você não estar atento aos problemas dos nossos irmãos, não estão atentos na vida dos irmãos, com certeza você não detectará oportunidades para servir ao seu irmão. E como eu venho falando, meus irmãos, o ato de bondade, ele é algo difícil em nossa vida. Com toda certeza, o pecado tornou o ser humano egoísta. O pecado tornou o ser humano individualista, olhando somente para si. Não é à toa que a palavra ego, né? Aquele que volta somente para si. Então o pecado, ele distorceu essa questão aí de união. A gente vê Adão e Eva, né, juntos lá num relacionamento profundo, intenso com Deus. E quando o pecado saiu, houve acusação para tudo quanto é lado, e então a humanidade não conseguiu ser normal mais. E com toda certeza é difícil vivermos essa prática de ajudar um ao outro. E o autor diz assim: não somos naturalmente bons. O pecado nos tornou pessoas más, cheias de más intenções e de práticas iníquas. E então, com certeza, se você continua da mesma forma como um descrente, meu irmão, é uma preocupação intensa que você deve ter. Se você, uma vez que entrou no reino celestial, uma vez que você entrou no reino, né, no reino de Cristo,
uma vez que você foi inserido no corpo de Cristo Jesus, se você vive essa vida individualista, com toda certeza você ainda não entendeu a função ou propósito do qual é ser filho de Deus. E mesmo olhando no verso anterior, a lei da semeadura, parece-me que há um incentivo da parte de Deus para Paulo dizer aos de Gálatas que, olha, façam bem porque nunca vai ser perca de tempo. Olha, faça o bem, ajuda, procura as necessidades dos seus irmãos, porque com certeza o que você planta você vai colher de positivo em sua vida. E então, muitas das vezes, mesmo sabendo que você vai colher, né, os benefícios do que você plantou em ajudar os outros, mesmo com esse incentivo de Deus, nós vemos muita negligência por parte de muitos irmãos em ajudar. E a parte B, façamos o bem a todos. O autor aqui nos lembra que o fazer bem ao próximo é um ato de um discípulo de Jesus, também é um ato da igreja. Por isso que nós, batistas, nós temos esse dilema de ajudar aos nossos irmãos, aos necessitados, faz parte da dinâmica da igreja. E então, não somente ações individuais dos filhos de Deus, mas também a igreja, ela precisa ter essa dinâmica de ajudar, de dar assistência aos nossos irmãos, aos de fora, para que possamos assim seguir as orientações de Cristo Jesus, os ensinamentos e as práticas que vimos em Jesus, em Paulo. A gente vê, já refletimos em outro momento sobre a questão da compaixão, né? Ter compaixão e ter pena são duas coisas distintas. Ter pena é você ter um sentimento de pesar e esse sentimento só fica no sentimento. E o contrário, a compaixão, ela é um sentimento de pesar que leva você a tomar atitudes práticas para ajudar aqueles que estão necessitados. E então eu sei que tem um irmão da nossa igreja que está desempregado, que não tem recurso nenhum, e a gente fala, nossa, poxa, fulano está precisando de ajuda, poxa, está passando uma situação e não sai disso, isso é pena. E a compaixão vai, poxa, eu sei que fulano está com problema, eu vou ligar para saber, olha, eu vou me oferecer, eu vou fazer isso. Então, aquele sentimento vai impulsionar a levar ações práticas em favor e, como dizemos, fazer bem a todas as pessoas. Tem um exemplo, não vou citar o nome, né, do irmão, mas teve um irmão da nossa igreja um membro da nossa igreja que ficou desempregado e necessitando de algumas ajudas, e chegou uma vizinha do bairro, chegou e falou assim, me procurou assim, pastor, o senhor está sabendo que esse irmão está desempregado, vocês estão ajudando porque eu acho que vocês podem dar uma assistência, ou seja, uma descrente, essa pessoa, ela não é cristã, ela entendeu que uma vez que ela é membro do corpo de Cristo, que essa pessoa é membro do corpo de Cristo, a expectativa, né, dela era, olha, uma vez que ela é membro, merece com certeza ser ajudado pela igreja. E não está errado, é um dever nosso se importar com os nossos. E me chamou muito a atenção, né, dela de ser incrédula, mas na cabeça dela fazia parte do compromisso da igreja, uma vez que é membro da igreja, dar assistência mínima que seja. O que nos chama a atenção no verso 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos. Então, eu creio que todo dia, toda hora, sempre será oportunidade para você ajudar o seu próximo. E algo que me chama a atenção também na lição, na página 37, é que ele diz assim, enquanto tivermos oportunidade, é provável que a oportunidade esteja gritando hoje para você.
Se olhar para o seu lado enquanto estuda esta lição, talvez haja alguém que possa receber sua bondade. Não perca a oportunidade de fazer o bem a alguém hoje. Olha os exemplos que ele dá. Ore por alguém, envie uma mensagem de conforto, esperança, faça uma ligação telefônica, dê um abraço, né? No caso aqui não podemos fazer, né? E dizer que ama. São atos que geralmente chocam a nossa geração corrompida, que não sabe mais o que é amor nem genuína bondade. Estamos num contexto em que muitas pessoas estão necessitadas. Se personalizarmos hoje, qual é a necessidade que nós temos hoje, nesse isolamento aí? Talvez não seja uma comida, talvez não seja um pão, mas seja uma mensagem, seja um ligar, seja a demonstração da preocupação. E o que pudermos fazer, irmãos, isso deve ser praticado em nossa vida sempre, 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 sem pesar, entendendo que é mandamento do Senhor a prática, né, das ações. Você se considera uma boa pessoa? Se você fizer uma reflexão da sua vida, tem essa característica de ajudar ao seu próximo, de ser útil a ele, ou você tem tido essa dificuldade de se importar com os outros e ajudá-lo, seja, como temos falado aqui, a forma de ajuda, que nós estamos pensando na forma de ajuda, mas na disposição em querer servir. A conclusão aqui é: aqueles que são salvos por Jesus Cristo recebem do Espírito Santo do Senhor a capacidade de praticar o bem. E a conclusão, o autor, ele escreve assim: aqueles que são salvos por Jesus Cristo recebem do Espírito Santo do Senhor a capacidade para praticar o bem e a todas as pessoas. Interessante que é verdadeiro que o crente, o discípulo de Jesus, não tem desculpas, porque em Cristo temos toda a capacitação. Nós temos todos os recursos para viver uma vida semelhante à de Jesus Cristo. Então, aqui o autor nos lembra que o Espírito Santo nos capacita. E então, o próprio Gálatas, nós lemos, né, que os frutos do Espírito Santo contêm, né, os atributos que vimos na lição de hoje: a bondade, a benignidade. E então, que fique essa reflexão para a sua vida, tendo um grande exemplo, Jesus Cristo, né, como um homem que viveu de forma bondosamente na prática em sua vida em prol dos outros. E fica essa reflexão: você se considera uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa? E então reflita se você tem sido uma pessoa, um apoiador, ou se você tem vivido uma vida egoísta, olhando, vivendo somente para ti, para os seus desejos, suas necessidades, e se esquecendo dos outros. Aqui um exercício, né? Para pensar se nas últimas 24 horas você tomou conhecimento das necessidades de alguma pessoa, ou das pessoas, dos irmãos da igreja ao seu redor, se você tem tido esta oportunidade, né, entre o seu trabalho, entre a sua família, os irmãos em Cristo Jesus, os incrédulos, que você possa ter essas características de sua vida, de ser uma pessoa bondosa e generosa em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe a reflexão desta manhã. E gostaria de parabenizar a todas as mulheres, né, as mães, né, que hoje é comemorado o Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mamães da PIB Três Vendas e todos os outros que têm nos acompanhado também através do Facebook, YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um
de vocês, que o Papai do Céu possa dar capacitação, sabedoria para você lidar, com o seu lar, com o seu esposo, com a sua família, com os seus filhos, que você esteja desfrutando desse Dia das Mães em família, em nome de Jesus. Parabéns a todas as mamães. A última canção desta manhã está no número 15 do nosso cantor cristão, Exultação. Esteja abrindo aí o seu cantor cristão, número 15, Exultação, e em seguida estarei orando, findando o culto desta manhã. Lembrando que às 19h30 teremos o nosso culto noturno e que Deus nos abençoe até lá. Hino de número 15. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou, herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus, e quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Muito obrigado, bom Deus, por esta oportunidade de seguir glorificando a Ti nesta manhã, e pedimos que a Tua graça e Teu amor continue, ó Pai, sobre as nossas vidas durante todo o dia e possamos retornar logo mais para seguir bendizendo o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.